até o convencional, se você tem um pacote. Tem 800 e... Pessoal, olha, duas pessoas. Boa tarde, né, a todos. Assim, a gente vai conversar um pouco aí sobre os relatórios. Eu não sou muito bom de slide, né, assim, dessas tecnologias, mas a gente vai tentar passar para vocês, né, a informação. Então, um relatório especial sobre o oceano e a criosfera e um clima em mudança, né, a sigla em inglês SROCC, que são as iniciais, né, dessa mudança. O nome da disciplina, os professores e meu nome. Então, isso aí, né? Painel governamental sobre mudanças climáticas da ONU, foi criado em 1988, com o objetivo de fornecer aos formuladores, né, políticas e avaliações científicas regulares sobre a mudança do clima, suas implicações e possíveis riscos futuros, bem como para preocupações de adaptação e mitigação. Atualmente, o PCC possui 195 países membros, e entre eles, o Brasil. Então, aí teria o Ministério da Ciência e Tecnologia, aí fora, certo? Só para a gente, assim, entender, eu sei que já foi falado. E aí, na 43ª sessão do IPCC, que aconteceu na Quênia, certo? Foi no ano de 2016, surgiram 3 relatórios. Né? Então, um dos relatórios foi esse aí, o oceano e a criosfera, e o mundo de mudanças. Um sobre aquecimento global, que já foi apresentado aqui, e o outro sobre mudança do clima, né? Também foi acabado de apresentar. Então, o documento, lógico, ele é feito em inglês por cientistas do mundo todo, e ele foi traduzido aí pelo governo brasileiro, né? Então, essa é uma tradução, e ela está disponibilizada para todos os países de língua portuguesa, tá certo? Então, aí, como ele diz, para citar, né? Ele é citado assim, PCC 2019, tal, quem quiser citá-lo em algum documento, aí vem direitinho, certo? Então, quais são os objetivos desse relatório? Primeiro, fornecer novas evidências, os benefícios de limitar o aquecimento global a níveis mais baixos, em concordância com a meta que os governos concordaram em Paris, né? Em 2015. Então, assim, já foi falado aqui, todo mundo sabe que se não houver uma mudança no aumento da temperatura global, né, que foi estabelecido principalmente em Paris, na França, pelo menos 1,5 grau, 1,5, né, grau e meio, esse percentual, levando em consideração a era pré-industrial, né? Então, se aquecer mais do que isso, chegar a 2%, meio grau, parece ser muita coisa. Aliás, parece ser pouca coisa, mas esse meio grau, ele provoca essa mudança de temperatura. Então, com esse conhecimento, fornecer, né, o melhor conhecimento para capacitar os governos e as comunidades para agirem, né, podendo incorporar esse conhecimento científico das mudanças, né, inevitáveis e dos futuros trazendo a seus próprios contextos, né, que o pessoal acabou de falar. Então, a mudança, ela é global, só que a gente, os governos, eles têm a responsabilidade de agir localmente, né, e regionalmente, para dar uma resposta global. É preciso conhecer para poder atuar. Então, evidenciar os benefícios de combinar conhecimento científico aos conhecimentos tradicionais, né, que foi falado aqui. Então, a ciência tem o caminho, mas não se deve desprezar o conhecimento local, o conhecimento dos habitantes, né, tradicional, porque às vezes eles têm um conhecimento eficaz sobre determinado problema, certo? Então, os objetivos são esses. Então, esse relatório ele é dividido em 3 partes, né? Chamado Sumário para Formuladores de Política, que é o SPM. O primeiro, SPM-A, ele fala sobre as mudanças e os impactos observados. Então, o que foi que já aconteceu, né, de 1850 até hoje? É o período que ele chama
com industrialização. Então, o que foi que já foi observado? Ele trata no SMA. O SPMB fala sobre as mudanças e os riscos projetados. Então, futuro, qual é? Quais os impactos disso? E o C, como implementar uma resposta para as mudanças climáticas no oceano e na biosfera. Né? Eu sei que vocês estão pensando, o que é biosfera? Olha aí. Né? Então, criosfera é definida nesse relatório como componente do sistema terrestre, a superfície e abaixo da Terra, e dos oceanos que estão congelados. E aí, né, está incluído o quê? Cobertura de neve, geleira, mantos, capa de gelo, iceberg, gelo marinho, lagos congelados, né, e solo congelado sazonalmente. Então, assim, é todo o gelo que está disponível na Terra, né? Tanto na superfície como no subsolo. Então, quando a gente pensa em gelo, a gente normalmente só associa as regiões polares. Mas, na verdade, você tem as regiões de altitude, né? Que você vai ter também, né, permanente, né, para ter a questão do gelo. Então, esse relatório ele trata tanto da mudança do clima com repercussão nos oceanos, como na criosfera. A princípio, a gente pode até pensar, o que a gente tem a ver? Nós aqui no sertão nordestino, nós não temos mar e não temos gelo, né? Longe do gelo a gente está. Porém, o que acontece, os impactos que acontecem no oceano e no gelo, eles também repercutem aqui no sertão. Nós vamos ver daqui a pouco como é que isso repercute. Tá certo? Então, ó, por que é importante a gente estudar sobre os oceanos e a criosfera? Primeiro, todas as pessoas na Terra dependem direto ou indiretamente do oceano e da criosfera. E aí a gente pode citar a questão das chuvas, né? Então, as chuvas que chegam até o sertão, elas são formadas principalmente, sobretudo, aonde? Nos oceanos, né? Lógico que a gente tem também formação de chuva continental, como no caso das massas que são formadas na Amazônia, por exemplo. Só que a maioria são formadas no oceano. Então, o oceano global, ela corresponde a 71% da superfície da Terra, né? E contém cerca de 97% de água do planeta. Praticamente toda a água do planeta está no mundo dos mares, né? Salgada. E cerca de 10% da área terrestre da Terra é coberta por geleiras por mantos de gelo. É um dado bem importante, 10%. O oceano e a criosfera sustentam os habitats únicos, né? E estão interconectados com os outros componentes do sistema primário por meio da troca global de água, energia e carbono. É interessante fazer uma analogia, né? Nosso corpo é um sistema. Às vezes você leva uma topada, corta o dedinho lá, esse dedinho pode infeccionar e te dar uma febre. Tem que haver o dedinho lá embaixo. O corpo todo vai responder. Então, o planeta Terra ele é um sistema. O que acontece com a região polar, ele vai repercutir aqui com a região quente. Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Então, por isso é importante a gente estudar. Esse é o quadro inicial. Então, as respostas projetadas dos oceanos e da criosfera, as emissões pretéritas e atuais de gases do efeito estufa, induzidas pelo homem e o aquecimento global, contínuo, né, inclui feedbacks climáticos e mudanças ao longo de décadas e milênios que não podem ser evitadas, limites de mudança brusca e reversibilidade. Então, o que quer dizer? O planeta ele dá um feedback. O que a gente faz com o planeta é uma resposta, né? É uma resposta à mudança, mudança antrópica, né? O que o ser humano faz, o planeta ele dá a resposta. E o planeta ele tem uma capacidade de se recuperar, de se regenerar. Agora, as custas de quê? Como é que a gente vai esperar? Às vezes o tempo do planeta não é o mesmo tempo que a gente.
né? Muita gente diz assim, os recursos humanos vão se acabar. Não, não vão. Agora, talvez o poder de regeneração deles não seja tão rápido que a gente possa aproveitar bem. Né? E aí, recursos naturais, né? Oi? Recursos naturais. Recursos naturais. Falou humanos. Oi, desculpa. Recursos naturais. Então, comunidades humanas em contato próximo com ambientes costeiros, né, com pequenas ilhas, incluindo estados insulares em desenvolvimento, que eles chamam de CITES, né? Algumas ilhas estão mais expostas, e aí, vamos falar a questão do Recife, também não é uma ilha, mas uma zona costeira, né, que o Brasil está incluído. Áreas polares de alta montanha estão sendo particularmente expostas à mudança do oceano da biosfera, tais como aumento do nível do mar, nível do mar extremo e encolhimento da biosfera. Outras comunidades mais afetadas da costa também estão expostas à mudança do oceano, como por meio de eventos climáticos extremos. A gente já sabe que qualquer alteração no oceano ele vai repercutir na circulação atmosférica e nos fenômenos atmosféricos como a chuva. A gente pode citar aqui o El Niño, né? É um fenômeno que ele é ocasionado pelo aquecimento do Pacífico, né? Que ele altera a circulação do ar e acaba impactando em chuva, sobretudo aqui onde a gente mora, né? No sertão. Esse ano, inclusive, a previsão é de El Niño, né? Super El Niño, né? É mais grave ainda. Então, a importância dos oceanos, né? Além do seu papel no sistema climático, com a capacitação e redistribuição do dióxido de carbono, o mar tem essa capacidade. É natural e antrópico, e calor, bem como apoio ao ecossistema e serviços prestados às pessoas pelo oceano ou pela biosfera, inclui a oferta de alimento e água, energia renovável e benefício de saúde e bem-estar, valores culturais, turismo, comércio e transporte. O estado do oceano e da biosfera interagem em cada aspecto da sustentabilidade, refletindo os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente está vendo a questão da importância da água, a questão da segurança alimentar, porque sem chuva, ou a mudança do clima, a mudança do volume de chuva vai impactar na produção do alimento, a questão dos peixes, né, da pesca, tudo aí está interligado. E a população, hoje, cerca de 4 milhões de pessoas vivem permanentemente na região do Ártico. 4 milhões. É um número grande, né? É um número, pegando aqui, nosso exemplo é maior do que a população de Salvador. Mora só no Ártico. Dos quais 10% são indígenas. A zona costeira baixa, né, atualmente abriga 680 milhões de pessoas, quase 10% da população em 2010. E aí, projetado para atingir mais de 1 bilhão em 2050. As CITES, né, que são aquelas ilhas que eu falei, ela abriga 65 milhões de pessoas, cerca de 670 milhões de pessoas, quase 10% da população global em 2010 também, incluindo povos indígenas, que vivem em regiões de alta montanha em todos os continentes, né, exceto na Antártida. E nas regiões de alta montanha, a população deverá atingir de 700 e 800 milhões até 2050. As áreas de alta montanha incluem todas as regiões montanhosas onde as geleiras de neve ou gelo permanente são características do alimento da paisagem. Então, assim, é muito comum, né? É uma população muito grande que é atingida diretamente com o aquecimento global, né, nessas regiões citadas. E aí, pessoal, quais foram as mudanças que já foram observadas? Fisicamente, o que foi que já aconteceu? Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, é aqueles que dizem assim, não falar, já passou por isso. De fato, já, mas o que está sendo observado? Que com a grande quantidade de dióxido de carbono que é lançado na atmosfera, né, principalmente com os combustíveis fósseis, da indústria, nossa atividade em geral,
houve um encolhimento generalizado da criosfera, certo? Perda de massa dos mantos nas geleiras, redução da cobertura por neve e da extensão e espessura do gelo marinho, aumento da temperatura do permafrost, o gelo do solo, aquele gelo que está no solo. Então, já pode observar. Só tem garanhões. Oi? Só tem garanhões. Só tem garanhões. Interessante, 25% do hemisfério norte tem um permafrost. Né? Então, esse gelo ele está derretendo. E qual a importância disso? Né? Já que a gente está falando aí da questão da mudança. A permafrost, ele conserva muita quantidade de carbono. Né? Então, se houver um degelo do permafrost completo, ele vai liberar, a quantidade de carbono vai ser praticamente quase o dobro de carbono que é liberado hoje. Então, vocês imaginam como ele vai contribuir para esse impacto. Sem contar que muitos vírus e bactérias estão congelados lá no permafrost. Isso significa dizer o quê? Que com o derretimento dos permafrost vai acontecer o quê? Mais doenças, né? Doenças de alto impacto. E aí vai mas lá no hemisfério não, a gente pode pegar o exemplo do coronavírus, surgiu lá na China, tão distante, chegou até nós rapidamente. Então, esse permafrost tem muito no Canadá, na Rússia, no próprio Estados Unidos, vai chegar aqui um pouco também, doenças, né, altamente perigosas que a medicina ainda não conhece. Então, pode desencadear vírus e bactérias altamente perigosas. Então, o aquecimento do oceano está mais quente, 90% do excesso de calor está observando. O aumento dos eventos marinhos relacionados ao calor aumentaram. Aumento da estratificação, da densidade dos 200 metros do oceano desde 1970. E o que é essa estratificação? Porque a água do oceano, ela tem uma quantidade de sal, né? Que equilibra, ela vai trocando essas trocas, né, de temperatura, vai trocando. Com o degelo, essa água superficial ela vai ficando menos densa. Então, vai deixando de ocorrer essa troca de nutrientes, né, de temperatura, e isso vai causando impactos. Isso vai causando impactos na ressurgência, né? Alguns, eu lembrei muito da área. Certo? Então, a absorção da emissão hidrópica com perda de oxigênio está causando o quê? Os oceanos estão ficando mais ácidos, né? Mais ácido, e ele está contaminando também com o mercúrio. Aumento do mercúrio. Tu falou mercúrio? Eu falei do mercúrio. Não, eu falei da aspiração. Ele está ficando mais ácido por causa do gás do CO2. Mas também, assim, a água do mar, ela também está tendo uma quantidade maior de mercúrio, por conta das atividades antrópicas. Né? Então, está havendo essa liberação também de mercúrio. O permafrost também tem. Das águas fluviais. Né? Porque a gente vai ver, eu vou explicar também, que o que está acontecendo? Com o degelo, o mar está avançando mais sobre os rios. Então, está havendo mais esse contato com as regiões urbanizadas. Né? Então, também está causando esse impacto. Então, a elevação das alturas extremas de onda. Mas aí não tem, aí você não botou nada de mercúrio, né? Não, tem mais na frente. Na frente que tem. Eu já adiantei. Vai ter coisa que eu vou passar, gente, senão eu vou até de noite, viu? Aí, cuide. Então, aí ele tem um quadro, eu uso de cenários. Isso aqui eu vou ler porque é importante, pessoal. As avaliações das mudanças futuras projetadas nesse relatório são baseadas principalmente nos modelos projetados climáticos, ele tem a sigla, né, em inglês, SNI P514, que são
usadas, que são chamadas, usando as trajetórias representativas de concentração, que é a O Marquesino, você não usaram o Marquesino, não? RP6, né? RP6. RCPs. Então, o que significa isso? Ele projeta, aí ele está dizendo assim, que esse relatório aí, ele usou duas projeções, a RCP 2.6 e a RCP 8.5. A RCP 2.6, ele projeta um futuro onde tenha menos emissão de gases de efeito estufa e maior ação do ser humano, né? Ações mitigadoras. E o RCP 8.5, ele fala em um cenário onde vai ter maior produção de CO2 e pouca ação mitigadora. Então, ele faz essa comparação, né? Como seria o mundo se a gente não fizesse nada, se continuasse do mesmo jeito? Quando a gente diz não fazer nada, a gente já está fazendo muita coisa, porque a população vai crescendo, né? A gente vai consumindo mais, a produção de tudo hoje lança gás de efeito estufa, né, na atmosfera, porque a produção ainda muitas indústrias ainda é a base de energia poluente, né? A produção de automóveis, principalmente, usa combustível poluente. Então, se nada for feito, o cenário vai ficar pior, certo? E aí ele vai dizendo os impactos observados nos ecossistemas, aumento de algumas espécies de plantas e animais, né, que se estabeleceram na áreas à medida que as ilhas se refuando. Aí ele fala o quê? Por exemplo, existem as regiões de montanha, né? Cada tipo, a vegetação. A vegetação de região fria, Canadá, nos Estados Unidos ali. Então, está havendo um recuo dessa vegetação justamente por causa da temperatura. Essa região que está diminuindo, automaticamente está ampliando a área geográfica de alguns animais e está reduzindo a de outros, né? Então, é o que a gente chama de desequilíbrio. Então, a tendência daqui a alguns anos, se não for feito nada, é que a gente ter um desequilíbrio ainda maior, porque algumas espécies tendem a desaparecer. Esses animais, eles têm o habitat dele, a alimentação e tudo, que está diminuindo, né? Aí você vai desaparecer e outras espécies Vão surgir. Aí as espécies oportunistas elas vão aumentar a sua população. Elas não vão surgir porque elas já existem. Vão aumentar a sua população. Igual que uma espécie invasora, e como está se tirando uma vegetação da vida, ela está crescendo. Ela tem mais chance de sobrevivência do que a espécie local. É que ele fala aí, contração de habitat de mamíferos marinhados associadas ao gelo nas regiões polares, né? A produção e a distribuição de alguns organismos ou planta polar afeta a estrutura e a função da cadeia alimentar, a biodiversidade e a pesca. Isso aí é que já está sendo observado, né? Que já aconteceu. Em ecossistema costeiro, a questão das ondas de calor, acidificação, perda de oxigênio, inclusão de salinidade, aumento do nível do mar, quando é combinado com a ação do ser humano, né, sobre o oceano e o ambiente. Então, os ecossistemas, eles são importantes porque os costeiros, né, eles protegem a costa de tempestade, erosão e ajudam a amortecer o impacto do aumento do nível do mar. Quase 50% das áreas alagadas costeiras foram perdidas nos últimos 50 anos, como resultado do efeito combinado das pressões humanas e aumento do nível do mar, né? Então, a gente vê, por exemplo, o litoral brasileiro, as grandes cidades ficam no litoral. Então, tem uma urbanização sem um planejamento, né? Então, quando vem o período principalmente de chuva, né, ou que ocorre essas marés mais altas, ela acaba gerando esses impactos.
eles também são importantes porque retiram o carbono, né, da atmosfera, e sua perda, obviamente, vai deixar de sequestrar esse carbono. Pronto, então, para as pessoas, qual é o impacto que está acontecendo negativo? Primeiro, a segurança ambiental, a qualidade da água, menos água, né? Saúde e bem-estar, a questão da infraestrutura e do turismo, em algumas regiões já está sendo perdida, questões culturais do povos indígenas, a instalação de hidrelétrica está sendo afetada em algumas regiões, além dos aspectos externos. Né? Então, diversidade de respostas. Os impactos foram intensificados por forças não climáticas produzidas pelo homem, como subsistência da Terra. Né? Então, quando o ser humano tira água subterrânea, ali ele vai contribuindo, né? Aqui potencializa esses problemas. E aí o homem pode fazer o quê? Como ele colocar ali, a proteção por meio de estrutura rígida, com diques, paredões quebra-mar, que são comuns em muitas cidades. Mas aí é uma estrutura mais cara, né? Isso aí, sinceramente, eu assisto um governo, assisto a televisão do Recife, né? Mas assisto a da Bahia também. Lá foi permitido fazer isso aí em Maracaí, autorizado pela CPRH. O cara pegou vários troncos de coqueiro, cercou a área dele fez. Foi o maior problema isso aí. E autorizado pela CPRH. Aí você não tem qualquer passo chamar logo a televisão, porque está tirando o comércio dos ambulantes locais. Tá. O professor de Recife altera toda uma cadeia de universidade ali da região de arrebentação. Né? Porque existem peixes específicos daquela região de arrebentação. Naquela região onde o mar fica mais escuro, tem peixes que são brilhantes. É um ambiente, né, que foi condicionado. E aí os riscos, né, de mudanças projetadas, que ele aí fala para ver. Então, nesse documento é projetado que as geleiras continuarão a derreter, os gelos vão ficar mais finos, né, para diminuir essa questão. As massas também. Vai ter mais aumento de estabilidade das encostas, né, justamente por causa do degelo. Esse descongelamento, as encostas vão ficar mais frágeis e vai haver mais exposição ao deslizamento interno nessas regiões. Né? Sem contar com a mudança também do curso de alguns rios que podem ser alterados. Então, a transição de condições. Pronto, aí ele fala da projeção, é que essas ondas de calor e evento extremo, como eu nada seja mais frequente, essa projeção, que esses fenômenos vão ser mais fortes, né? O nível de mar vai continuar subindo, e que os eventos extremos no nível de mar, que historicamente acontecia a cada 100 anos, eles vão acontecer mais no espaço de décadas. Né? Então, vai diminuir o tempo, que era muito, agora vai ficar bem mais curto, porque são impactos. E aí, para o ecossistema acontecer a mesma coisa, né? Nas regiões de alta montanha, migração adicional de espécies de altitude mais baixa para pontos mais altos, à medida que vai mudando o microclima, né, as espécies elas vão mudando também seu habitat, né, ou perdendo seu habitat. Existe essa projeção. Redução da biomassa, aquecimento, acidificação do oceano, vai acontecer ainda mais. Diminuição do fluxo de carbono orgânico para o fundo do oceano, prejudicando os corais, né? Que eu falaria, os corais vai ter a projeção aqui de mais corais, né? E a previsão é que, se nada for feito, isso seja uma coisa até irreversível, porque os corais eles são bem sensíveis à temperatura. Corais são associações, né? Associação ação animal com vegetal, né? Você vai ficar mudando o grau, se distrai, e conversando bem.
Aí ele fala aí a questão dos recursos hídricos, né, como a hidrelétrica e a agricultura irrigada, vão ser prejudicadas, as inundações, avalanches, deslizamento vão ser mais frequentes, mudança da distribuição da questão do peixe, né, impactando na pesca, e risco de erosão, e inundação e salinização vão ser ainda maiores, né, ao longo do século, até 2100. E aí, como resposta, que ele chama aí de ser, implementando resposta para a mudança e a criosfera. Primeiro, ele diz o seguinte: a população com mais alta exposição e vulnerabilidade são geralmente as que têm menor capacidade de resposta. Por quê? Porque essas respostas, às vezes, dependem de tecnologia, de dinheiro, de ações políticas, né? Tudo isso, às vezes, não chega para as populações que têm menos recursos, né? É aquele que fala, as escalas temporais de impacto da mudança do clima no oceano da criosfera, suas consequências sociais operam em horizontes temporais que são mais longos do que os arranjos de governança. Olha, eu fiquei ouvindo aqui, me lembrando. Será assim, isso é de 2100, vou estar mais vivo, né? Assim, é como se a gente, às vezes, fosse um pouco egoísta na nossa fala. Daqui a 100 anos não vou estar. Ninguém botar vivo, 97 anos, a avó dele tem 97 anos. Tá vivo ainda. Só que assim. São descendentes, né? Mas assim, a gente também tem que pensar, não é que vai acontecer uma coisa abrupta daqui a 100 anos. Já está acontecendo. Então, ele vai se intensificar, a gente vai ter a intensidade máxima de 100 anos, esse intervalo de tempo, só que as coisas já estão acontecendo. A gente, no futuro, não, o futuro é agora. Já está acontecendo catástrofe, né? Como foi citado aqui, muitas e muitas coisas que estão acontecendo. Então, não é que daqui a em 2100 vai ter uma mudança radical. As coisas já estão se encaminhando para isso, caso nada seja feito. Então, isso é preocupante. Por isso que ele diz aí, os arranjos de governança, tem que ter, por exemplo, área de marinha protegida, planejamento espacial marinho, sistema de gestão da água, né, que muitas vezes são fragmentados, que existe, às vezes, uma questão política entre locais que não querem compartilhar. Então, não adianta cada governo olhar só para o seu lugar. Quando eu digo governo, é municipal, estadual, né, e federal. Tem que ser ações em conjuntas para poder combater essas mudanças climáticas. Então, aí a questão de barreira, né, que ele fala, barreira do espaço do tempo, barreira financeira, tecnológica e institucional, que eu acabei de dizer, né? Povos com mais alta exposição e vulnerabilidade às ameaças atuais e futuras, decorrente da mudança climática, são que têm menor capacidade adaptativa, particularmente nas ilhas com baixa elevação e regiões árticas, né? Se você prestar atenção, os países mais desenvolvidos, as regiões desenvolvidas, têm um poder de resposta maior do que os que têm menos recursos, né? Então, mas não é só a questão de dinheiro, é a questão tecnológica, institucional e a questão do tempo. Às vezes a gente acha a questão de tempo, daqui a 100 anos, vamos agir como daqui a 100 anos. Né? A questão a gente tem essa cultura, vamos deixar para resolver quando aconteceu o catástrofe. Então, nós não temos a cultura de fazer a prevenção. Um morro ali, retirada da vegetação está provocando deslizamento, mas só deixa para tomar uma atitude quando o morro vem abaixo e acaba matando muitas pessoas, ocasionando uma tragédia. Olha o tempo. Então, fortalecimento das respostas, né? E aí é justamente, como ele diz, né? Para fortalecer a união política, por isso que esse documento tem, compartilhar aí tecnologia, valorizar o conhecimento local, ouvir para poder fazer essa adaptação, né? Restaurar o ecossistema costeiro, a gente chama de carbono azul, tem coisa que não precisa tanto de dinheiro. E aí os desafios, né? Os desafios ao longo do tempo. Construção de estrutura rígida, pode ser uma, adaptação baseada no ecossistema, conservação da biodiversidade, medidas de acomodação, de alerta precoce, já foi falado, construção à prova de inundação, avanço costeiro, realocação planejada.
condições facilitadoras. O que é que hoje está facilitando tudo isso? Então, primeiro, a divulgação, né? Esses documentos, eles estão aí para todo mundo. Hoje não é desculpa assim, eu não sabia, eu não sei. Hoje todos os governos têm esse documento, né? Então, cooperação, educação, entrar nesse documento, a educação e a conscientização das pessoas, que é importante, eu já estou tendo visão, monitoramento e previsão, use todas as fontes de conhecimento, compartilhamento de informação, financiamento, abordagem da vulnerabilidade social e equidade e apoio institucional. E aí a conclusão. eu coloquei essa conclusão, que eu achei bem interessante. Do jeito que estava lá no documento, eu você comprovei. À luz das mudanças observadas e projetadas no oceano e na criosfera, muitas nações enfrentarão desafios para se adaptar, mesmo com mitigação ambiciosa, a confiança é muito alta para dizer isso. Em um cenário de altas emissões, projeta-se que muitas comunidades dependentes do oceano e da criosfera enfrentam limite de adaptação. Biofísico, geográfico, financeiro, técnico, social, político e institucional, durante a segunda metade do século XXI. As trajetórias de baixa emissão, por comparação, limitam os riscos das mudanças no oceano e na criosfera desse século, além de possibilitar a resposta mais efetiva, além de criar co-benefício. Mudança econômica e institucional, transformativa, o fundo permitirá uma trajetória de desenvolvimento ao fim do contexto oceano na criosfera. A priorização de medidas para abordar a vulnerabilidade e a equidade social respaldam os esforços para promover a resiliência climática justa e equitativa do desenvolvimento sustentável, que pode ser auxiliada pela criação de meios comunitários seguros para a participação pública significativa, deliberação e resolução do conflito. Essa avaliação, em um termo de mudança, revela os benefícios da mitigação ambiciosa e da adaptação efetiva para o desenvolvimento sustentável, inversamente, os custos e riscos crescendo de uma ação atrasada. Pessoal, pronto, essa aí foi a conclusão dele, e só para finalizar com minhas palavras, a importância, às vezes, quando a gente fala em meio ambiente, em projeções futuras, principalmente na visão capitalista, a gente é muito mal visto. É como se isso fosse um efeito para barrar o crescimento. Na verdade, não. Hoje em dia, preservar o meio ambiente você ganha muito mais, tanto economicamente como em qualidade de vida. Então é isso. Obrigado aí pela paciência. Passou um pouquinho aí, Eu peço desculpa aí.